Eu sou Graça Samo, venho de Moçambique, milito na Marcha Mundial das Mulheres e estou com o Secretariado Internacional, que atualmente está baseado em Moçambique. Eu sou da Marcha Mundial das Mulheres. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional permanente, um movimento de articulação entre as mulheres na luta pelos seus direitos. O mundo de mulheres em si é um momento, é um evento. Um evento que traz pessoas da academia que querem discutir as questões dos direitos das mulheres dentro das diferentes perspectivas que se podem encontrar, mas é um evento tradicionalmente acadêmico. Ele aconteceu na Índia e veio acontecer agora no Brasil. E o diferencial que foi marcante em acontecer aqui no Brasil é que ele procurou congregar duas perspectivas. No caso aqui foi associado ao Fazendo Gênero, que é também um evento institucional acadêmico, mas particularmente trouxe a perspectiva de integração dos movimentos sociais nesse espaço da academia, para ver uma interação sobre o que a academia faz no âmbito de gênero e o que os movimentos sociais trabalham, e sobretudo os movimentos feministas. O diferencial e talvez a vantagem de ter este evento acontecendo aqui no Brasil é por ser um espaço em que há muita experiência, já há muita construção por parte de movimentos sociais, que são tão diversos, sobretudo movimentos feministas, movimento de mulheres negras, movimentos de mulheres quilombolas, movimentos feministas dos mais diferenciados. Aqui no Brasil a gente tem um mosaico de movimentos já com longa experiência e longa caminhada. Enquanto se fala do feminismo desde uma perspectiva acadêmica, temos também já um feminismo popular, que é o que é construído pelas mulheres da base, as mulheres camponesas, articuladas através do MST, através da Via Campesina, através da Marcha Mundial das Mulheres, que são aquelas mulheres que buscam construir o entendimento da luta das mulheres a partir do seu lugar, de camponesas, de quilombolas, de mulheres negras que estão construindo a partir da sua própria realidade. E torna-se interessante trazer esse debate para a articulação com aquelas que estudam feminismo já a partir da academia, porque a luta se faz tão importante, tão complexa, que é importante a gente usar o feminismo para transformar a vida das mulheres. E para transformar a vida das mulheres é preciso sair da epistemologia para discutir questões práticas do cotidiano das mulheres, na sua forma de se organizar e na forma de lutar por mudar as suas vidas e o seu cotidiano. No que respeita ao movimento feminista em Moçambique e talvez em muitos países de África, a luta das mulheres, no caso particular de Moçambique, a luta do movimento das mulheres, que a gente pode chamar movimento feminista, é um processo permanente de construção, mas a gente vê a luta das mulheres desde o ponto de vista de participar politicamente desde a construção da luta anticolonial. No pós-independência, a maior preocupação das mulheres foi seguir participando em espaços de decisão política para influenciar as decisões que são lá tomadas, desde o avançar legislação, por exemplo, que reconheça o lugar das mulheres e os direitos das mulheres. E, na verdade, se a gente olhar, talvez 5, 10, 15 anos atrás, o lugar das mulheres na legislação moçambicana era quase invisível. Nós tínhamos ainda um lugar de muita dependência e falta de autonomia da mulher de tomar decisões sobre sua própria vida, no acesso a direitos em relação às políticas públicas. Então, a mudança de leis, a articulação das mulheres para fazer avançar progressos na legislação e na própria Constituição da República, teve uma ligação muito grande com a própria participação política das mulheres. Então, para nós, não é uma perspectiva simplesmente de dizer querer mulheres na tomada de decisão, mas era como essas mulheres podem ser um canal para fazer avançar os direitos das mulheres. No tratamento da violência contra as mulheres, por exemplo, através da luta das mulheres como movimento de mulheres, organizações de mulheres, ajudou a avançar a articulação com mulheres que estão no Parlamento para juntos poderem avançar uma lei de violência doméstica contra as mulheres. Igualmente os direitos das mulheres em relação ao acesso aos direitos à terra e outras questões ligadas à propriedade. No contexto atual, a maior preocupação nossa não é tanto de como avançar para ter esta lei ou aquela lei, é como fazer que estas leis muito positivas, muito progressistas que a gente avançou,
como fazer que essas leis possam realmente, na prática, transformar a vida das mulheres, transformar o cotidiano das mulheres, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos. Na verdade, o movimento de mulheres em Moçambique, o movimento feminista, se fortalece a partir deste lugar das lutas. Hoje nós percebemos que ter leis não é suficiente, mas há 5, 10 anos atrás, a nossa prioridade número 1 era passar leis. Mas poucos depois nós já percebemos que, ok, podemos ter muito boas leis, mas existe um sistema estruturado que condiciona, inclusive, a aprovação das leis e condiciona a implementação dessas leis. Então, precisamos seguir lutando por mudar atitudes, por mudar comportamentos, por mudar a conceptualização da nossa própria cultura e as nossas próprias dinâmicas de tradição e de valores tradicionais, que muitas vezes são os que emperram a mudança e o exercício de direitos pelas mulheres. Então, tem as leis, tem as políticas públicas, mas que elas não conseguem avançar, porque quem tem que fazer cumprir uma lei carrega consigo um conjunto de preceitos e valores que não reconhecem mulher como sujeito. Então, a lei está num lugar, mas a prática está em outro lugar. Então, nossa luta hoje é como desafiar esse lugar, como desafiar essas relações, como seguir questionando essa concepção que está muito enraizado numa desigualdade construída a partir de um conceito muito patriarcal, de um conceito, sobretudo, muito neocolonialista, porque o contexto que nós vivemos de tomada das vidas das pessoas por esse modelo neoliberal, capitalista, ele se estrutura e se fortalece a partir do fortalecimento do patriarcado. Então, fica muito difícil você romper com essas estruturas, porque o sistema patriarcal é muito forte. Ele vai usar o capitalismo para desestruturar qualquer coisa que você queira organizar. Ele se reforça através dessas instituições e estruturas de dominação. Então, como é que nós podemos fazer como movimento de mulheres construirmos esse entendimento coletivo, não apenas das mulheres na academia que estão estudando isso, mas as mulheres da base, que organizam-se para produzir, para que entendam qual é o significado da terra num contexto de uma estrutura de sociedade machista, patriarcal, colonialista e capitalista acima de tudo. O sentido da terra hoje não é o mesmo sentido que era dado no passado, porque hoje a terra é vista como um instrumento de troca mercantilista, de troca capitalista. E como a gente criar a consciência das mulheres que elas precisam se organizar para travar uma luta em defesa da terra como um bem comum. A mesma coisa a gente fala de outros recursos como os rios, como a floresta que nos produz a madeira e nos dá toda a condição de a gente ter condições de manter muitos saberes que estão concentrados na floresta e que garantem a sustentabilidade da vida. O movimento feminista para nós hoje é aquele que é capaz de articular essas lutas, esses saberes. E a academia precisa dialogar com as mulheres que vivem a vida e que enfrentam essas contradições no cotidiano, né? Em função do que elas buscam defender e construir como possibilidade de vida e aquilo que lhes é imposto pelo sistema todos os dias, né? A gente fala muito de desenvolvimento, porque somos países que o Ocidente nos chama de pobres ou subdesenvolvidos ou emergentes, e a gente diz, o que isso significa? O que significa desenvolvimento para nós? É erguermos prédios, é erguermos grandes estradas, grandes pontes, mas que não nos permitem dialogar entre nós como povo, já apenas permitem, né, que os produtos, que a mercadoria, né, transite dos nossos países para o Ocidente, ou para a Europa, ou para as Américas, enfim. Não, nós queremos um desenvolvimento que nos permita intercambiar entre nós, primeiro, como povos, intercambiar alimentos para que todas as nossas famílias tenham o que comer, antes de pensarmos no mercado internacional, antes de pensarmos como exportar para a China e para não sei aonde. Primeiro queremos poder produzir para nos alimentarmos entre nós, né? Então, é um feminismo que procura desconstruir a partir dos conceitos que foram construídos sobre o desenvolvimento, sobre progresso, sobre o que é moderno, o que é emancipado.
e podemos construir novos saberes. Por isso falamos muito, usamos muito tempo descolonizar. Como é que nós estamos a descolonizar o saber, o conhecimento, e quem é que participa desse processo? Daí para nós a participação das mulheres para ditar o rumo, para construir esse processo, porque é um processo, é importante. Uma sociedade machista vai ter uma atitude muito conservadora, e nós vivemos numa sociedade machista, e para ser machista não precisa ser homem, pode ser machista sendo mulher. A desconstrução das masculinidades e do machismo no comportamento e na relação, penso que é um processo que tem que existir não só nas relações heterossexuais, mas também nas relações homossexuais. E nós sempre debatemos, quando nós dizemos construir feminismos, é porque nós queremos lutar contra todo o machismo. Queremos construir relações mais igualitárias, sejam elas de pessoas que estão em relações homossexuais ou heterossexuais. O machismo mata a todos, homens e mulheres. Machismo é machismo em relação de poder desigual. Feminismo para nós é a possibilidade de construir igualdade entre as pessoas, homens e mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens. Então, para nós o feminismo é a forma de nós nos libertarmos dessa estrutura machista de poder que controla, que domina, que oprime. Mas podemos construir uma sociedade igualitária, reconhecendo que precisamos ser livres. Só podemos desejar liberdade para os outros e autonomia se nós nos reconhecermos livres, livres dos preconceitos, livres de toda a amarração e estrutura que a sociedade nos impõe. Então, como é que nós construímos nosso feminismo em Moçambique? É a partir dos diálogos. Nós somos dos diálogos, somos das fogueiras, fazer roda para falar, para debater. Então, não tem ninguém que constrói conceito por nós, nem a academia nos constrói os conceitos, né? Por isso, o mundo de mulheres querendo ir para Moçambique tem que estar disponível para construir roda de conversa, porque muitas pessoas lá não vão à academia, não leem livros, constroem o seu feminismo a partir do questionar por quê. E, na verdade, nós construímos o nosso feminismo a partir do questionamento por quê e do contar as nossas histórias. Como é que eu cheguei aqui? Como é que você chegou aqui? Mas por que você veio no encontro passado e voltou hoje? O que te tocou? É por aí. E muitas vezes não conseguimos nem escrever essas trajetórias. São trajetórias que cada uma de nós carrega, mas essas histórias não estão escritas. Não sei se conhece biografia, autobiografia de alguma mulher em Moçambique, acho que não. Mas são muitas histórias bonitas que nós construímos, que as mulheres constroem a partir da sua pertença nesse espaço do coletivo feminista ou de organizações de mulheres, porque até tem muita mulher que não se reconhece feminista, mas se você para observar, a sua luta é muito mais feminista do que de mim, que me assumo feminista e digo que sou a tal. Então, é esse olhar que nós construímos em nós. A gente pode estar aqui nesse espaço e falar do movimento feminista. Lá em casa, a gente tem muita mulher que não sabe o que é feminismo, como se constrói esse feminismo e como é estar como feminista. Mas quando você olha a sua ação no cotidiano, é de uma feminista. Pensar o mundo de mulheres em Moçambique é estar com abertura suficiente para descolonizar as nossas mentes sobre os conceitos todos que nós já temos construído até aqui. Temos expectativa de receber muitas pessoas em Moçambique para construirmos juntas esse mundo de mulheres, porque é um processo. Mas nós somos mulheres que estamos sempre em marcha, porque fazemos parte de uma marcha internacional, de uma marcha global, por isso sempre terminamos dizendo: seguiremos em marcha até que todas sejamos livres.